usado durante mais de 2000 anos na história da igreja. Tenho certeza que você mesmo não sabe contar quantas vezes participou da ceia do Senhor na sua vida. E a ceia do Senhor tem sido a maior pregação, o maior sermão já pregado pela igreja do Senhor Jesus. É a ceia do Senhor. E esses dois elementos aqui, eles representam a maior proclamação do Evangelho. A ceia é a proclamação dramatizada da nossa fé. Veja, talvez, eu não sei quantos aqui nesta manhã já viram uma igreja celebrar a ceia, mas nós mesmos sabemos que as igrejas cristãs têm por hábito, uma vez ou outra, regularmente, utilizar os elementos do pão e do vinho para celebrar a ceia do Senhor, deixada por nós, por Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. No versículo, queria que você fosse direto no versículo 23, nós vamos ler até o versículo 30. Quem escreve esta carta é o apóstolo Paulo. Você já deve ter ouvido falar dele, com o nome de São Paulo também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã, dirigida à tua igreja, Senhor. Palavra essa que tem sido dirigida à tua igreja desde a morte do Senhor Jesus Cristo. Por toda a história da igreja, Senhor, essas palavras têm sido trazidas pelo teu Espírito no seio da sua igreja. E que ela, Senhor, mais uma vez, possa nos abençoar aqui nesta manhã, assim como tem feito ao longo da história, por todos nossos irmãos em Cristo, que têm celebrado, ó Pai, esse momento tão especial, tão alegre na vida da tua igreja. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro, ó Deus. Amém. Já disse para você que essa é uma das grandes proclamações
um dos maiores sermões da igreja. E existe um escritor chamado Warren Wiersbe que ele nos chama a atenção para esse momento da ceia. Ele vai nos chamar a atenção para 4 pontos que ele enxerga dentro desse texto que nós lemos, na carta aos Coríntios, que devemos observar sempre que nós nos reunirmos ao redor do cálice e do pão. Ele diz que nós, quando celebrarmos as ceias, devemos ter 4 olhares para ela. E o primeiro olhar que nós devemos ter para a ceia é olhar para trás. Bem lá atrás primeiro. Lá naquela cruz, onde Cristo morreu. Por quê? Porque olhando para trás e para o passado, nós precisamos nos lembrar como e por quem Cristo morreu. Como e por quem Cristo morreu. Esse é o primeiro olhar que eu e você temos que ver. Veja, o apóstolo Paulo, quando vai escrever essa carta, interessante, ele está na cidade de Éfeso, aí ele fica sabendo, recebe notícias da igreja de Corinto, e ele fica sabendo dos problemas que essa igreja está enfrentando. Veja, o apóstolo Paulo não escreve essa carta para falar da ceia. Ele não escreveu essa carta para falar da ceia do Senhor, mas, ao falar de um problema, ao comentar de um problema que a igreja estava passando, no meio do que ele está escrevendo, ele vai inserir a cena da ceia do Senhor. E por que isso é importante? Exatamente porque o motivo da carta de Paulo, nós já comentamos aqui, uma vez passada que nós pregamos, e os irmãos já viram isso, a igreja de Corinto era inserida numa cidade completamente imersa na prostituição, na homossexualidade, na depravação moral. Para os irmãos terem a ideia, naquela cidade, nós já falamos aqui, a religião e a promiscuidade, elas se fundiam. A imoralidade e a religião era uma coisa praticada normalmente naquela cidade. Para os irmãos terem uma ideia de como essa cidade era uma cidade tão imersa na imoralidade, que o termo que se desenvolveu, que foi criado a partir daquele ambiente, foi a palavra Corinthiansestai. Olha só, Corinthians é uma palavra grega que quer dizer o seguinte: viver como um Corinto. Irmãos, cuidado. Viver como um Corinto não significa viver como um corintiano. É diferente, calma aí. Calma aí. Também não é assim, né? Acho que se fosse, não é viver. Mas viver, olha só, olha onde chegou a fama daquela cidade. E viver como um Corinto era sinônimo de a pessoa viver bêbada, imersa na depravação moral. Essa palavra tomou conta na era em que essa cidade tinha essa fama. E os membros da igreja, dessa igreja de Corinto, havia saído da cidade. Ou os irmãos acharam que eles vieram de onde? De Jerusalém? Vieram do céu? Não, vieram de lá da cidade. Viviam lá. O apóstolo Paulo vai dizer, olha só, no capítulo 6, verso de 9 a 11, olha o que o apóstolo vai dizer, quem eram os membros dessa igreja. Paulo fala assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores
herdarão o reino de Deus. E ele não parou aí, olha o que ele fala: tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. O apóstolo Paulo está mandando aqueles irmãos olharem não só para a cruz, mas para o passado deles também. Olhe quem foi você. Então, quando olhamos para trás, nós colocamos o nosso olhar na cruz, mas também antes da cruz. Quem fomos nós? Quem éramos nós antes da cruz, antes de conhecer a Cristo? E nós lembramos que foi por isso que Cristo morreu. Por mim. A morte de Jesus na cruz, diz o apóstolo Paulo, ele fala: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança significa, lá em Hebreus capítulo 8, 9 e 10, você vai ver exatamente o significado da nova aliança. A antiga aliança era baseada na morte, mas não da pessoa, era na morte, no sacrifício do cordeiro. Um animal morria no lugar daquele que pecou. E quando olhamos para o que isso representava, isso exatamente representava que aquele que pecava deveria, diante de Deus, ter direito somente a uma coisa: a morte. E é por causa disso que o apóstolo Paulo e o texto nos orienta a olhar para o passado. Olhe para trás. Olhe para quem era você. Olhe para a cruz. Porque alguém fez algo por você. E por causa disso, a ceia também nos leva para um segundo olhar, que é o olhar para dentro de nós, para o meu, para o seu coração. Diz o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Queridos, ninguém está aqui nesta manhã, e ninguém deve aqui nesta manhã examinar o outro que está do seu lado. A palavra nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração agora. Olha o que está dentro de você. Em primeiro lugar, que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, se você acredita muito nele, cuidado. Devemos examinar o nosso coração, mas é o momento de examinar a nossa vida. A ceia nos leva a isso. Examinar a nossa vida. E o apóstolo Paulo faz exatamente essa observação àqueles irmãos. Eles deveriam, vocês sabem, porque estavam participando uns com os outros de um momento de celebração, lembrando de que alguém morreu pelos seus pecados, mas agora olha só como está a vida de vocês. Como estão a vida de vocês? Essa é a pergunta. E o primeiro exame que devemos fazer, que devemos ter aqui, aliás, há dois tipos de exames, porque há dois tipos de pessoas aqui no texto. Primeiro exame, que eu acho que nos deve chamar a atenção, é se eu tenho ou não a Cristo.
Esse é o primeiro exame. Então, o primeiro exame que uma pessoa deve ter é o seguinte: eu estou com Cristo ou eu estou sem Cristo? Esse é o primeiro exame na ceia. Porque você está celebrando o gesto que alguém fez para tirar você da perdição eterna e colocar você diante de Deus na eternidade. Mas isso teve um preço. A questão é, você entendeu isso? Você reconheceu os seus pecados algum dia diante de Deus? A segunda pessoa que deve se examinar aqui é a pessoa com Cristo. E é interessante que tanto aquele que está sem Cristo como aquele que está com Cristo, o problema maior de ambos é o pecado. Não importa se um ou se o outro. O problema maior aqui são os nossos pecados. Vejam, Isaías 59, e por que eu estou dizendo isso? Isaías 59, 1 e 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. E você vai ler junto comigo. Olha porque isso é sério. Olha porque esse exame deve ser feito por mim e por você. O texto diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é o primeiro problema com o pecado, quando nós nos examinamos. É que eles nos afastam de Deus. É a única coisa que afasta eu e você de Deus, querido. São os nossos pecados, não é outra coisa. E é por essa razão que nós devemos nos preocupar com Ele. Isso tem me incomodado muito, porque toda vez que eu vou falar com Deus, eu não posso esquecer de que Deus tem uma condição para me ouvir. Então eu paro um pouquinho, lembro se eu fiz alguma coisa, e vou até o Senhor e me arrependo. Porque como é ruim a gente falar para alguém e não ser ouvido. Nós já percebemos isso na nossa vida, né? Quando você fala com um filho e ele não te dá ouvido, como é triste. Já viu aquela palavra? Mas ele não me escuta. Eu falo com ele, mas ele não me escuta. A segunda é que a ceia, querido, nos lembra de uma outra coisa. Sim, nós devemos lembrar que os pecados nós precisamos dar atenção para eles. Mas não fique só aí. Lembre-se de uma coisa. Você precisa lembrar que esses pecados, esses mesmos que você cometeu, que você cometeu ontem, pode cometer hoje e vai cometer amanhã, esses mesmos pecados, eles foram perdoados pela morte de Jesus na cruz. Foram perdoados. Por isso, Paulo nos orienta a examinarmos a nós mesmos. E ele fala, olha, examine-se o homem a si mesmo, e ele fala, ele não diga assim, examine-se e não coma. Não. Paulo está dizendo, examine-se e coma.
do pão e beba do cálice. Porque Cristo não te deu perdão só lá atrás na sua vida. Cristo está te dando perdão aqui e agora, nesse momento. Ele te oferece o perdão a todo instante. Ele não morreu só pelos pecados que você já cometeu. Ele morreu pelo seu pecado de ontem, de hoje, e morreu pelos que você ainda vai cometer. Provérbios capítulo 28, versículo 13, é um texto maravilhoso. Se você, querido, se você puder, marque esse texto na sua Bíblia. Toda vez que você lembrar, toda vez que você sentir que você é um Zé Ruela, uma água barrenta, uma água de salsicha, alguém digno de receber as graças de Deus, olha esse texto. Eu não falei corintiano, não, falei isso. Eu não usei esse termo, calma aí. Os irmãos ficaram empolgados com. Os irmãos são de Corinto. Mas olha esse texto, que maravilha. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa alcançará misericórdia. Aleluia! Aleluia, querido. A ceia é o lugar onde nós precisamos nos lembrar disso. Examine-se, pois, o homem, e coma do pão, e beba do cálice, porque aquele que confessa os seus pecados encontra misericórdia. A ceia, querido, é lugar de cura, de reconciliação, de restauração. É por isso que a igreja celebra. É por isso que você deve sair daqui alegre, feliz. Porque nunca mais alguém vai poder dizer para você diante de Deus, aquele acusador, o diabo, vai poder apontar o dedo para você. Porque realmente você e eu merecemos o inferno, merecemos. Só que você não é salvo e nem vai para o inferno pelo que você fez. Você vai para o inferno pelo que você deixou de fazer, que é se arrepender e crer em Jesus. Portanto, se você se arrependeu e creu em Jesus, nunca mais o diabo vai poder te acusar. Porém, você deve se lembrar disso. E isso deve incomodar você. Porque isso faz com que você não viva em pecado e não viva pecando. Volto a falar. Há duas pessoas nesse texto: o homem sem Cristo e o homem com Cristo. E talvez se você nunca aceitou a Cristo, talvez isso, você pode estar falando assim: o que esse cara está falando ali na frente? De que ele está dizendo? Mas eu orei muito ontem e essa semana, e pedi muito ao Espírito Santo de Deus para que nessa manhã tivesse realmente incomodando o nosso coração com isso. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, não eu, ou não ninguém que fale aqui, nem os cânticos, mas é o Espírito Santo que convence eu e você e todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem converte não é o pastor, não é o pregador. Quem converte é o Espírito Santo, que fica incomodando o nosso e o seu coração. Então, se ele incomoda o seu coração, saiba que ele está batendo na sua porta. Ele está te incomodando. E ele está te perguntando: você algum dia tomou uma decisão sobre os seus pecados? Porque o texto diz que somente Jesus pode perdoar os seus pecados.
palavra de Deus é clara em relação a isso. Não há outra coisa na terra, no mundo, durante a sua vida, o que você faz com ela, que vai te livrar dessa verdade. É somente Jesus. E às vezes as pessoas não entendem por que é tão simples assim. É só eu me arrepender e pedir perdão dos meus pecados e crer em Jesus? É isso. É assim que a Bíblia fala que é. Foi assim que aconteceu comigo. Eu não consigo dar a minha experiência para você, e nem a paz que eu sinto por causa disso, mas gostaria muito que você um dia experimentasse, se você ainda não experimentou. Porque é assim que acontece. E é isso que a igreja de Cristo celebra quando se reúne ao redor do pão e do cálice. Lembrando-nos de quem nós éramos e o que Cristo fez para perdoar os meus pecados. Mas além de olhar para dentro de nós, querido, a ceia também nos lembra que não podemos ficar indiferentes ao nosso próximo. Ela nos adverte também que devemos olhar ao redor, olhar para o lado. E esse é o terceiro olhar que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Essa igreja de Corinto, e Paulo coloca a figura da ceia para tratar com os irmãos exatamente porque estava havendo uma grande indiferença daqueles irmãos mais abastados da igreja em relação aos mais necessitados. E é interessante, se você for estudar o que acontecia na igreja primitiva, existia ali, naquele tempo, uma festa no primeiro dia da semana, a chamada festa ágape, a festa do amor, onde os irmãos se reuniam para em comunhão, se banquetearem. E nessa festa, um dos momentos em que os irmãos tinham era a ceia. A ceia não era o banquete, mas existia os de cada um, trazia os alimentos, trazia comer, e juntos eles deveriam participar com os irmãos daquele momento. Só o que acontecia? Aqueles irmãos que tinham mais posses, que eram mais abastados e tinham mais facilidades, às vezes até de chegar mais cedo na igreja, levavam os comes e bebes, os quitutes, para aquela festa, para celebrar. Só que chegando lá, o que acontecia? Eles não esperavam por todos chegarem, não esperavam pelos outros. E às vezes os irmãos mais pobres, mais simples, não tinha todo o tempo que aqueles irmãos tinham, às vezes chegavam mais tarde, exatamente porque às vezes não poderiam deixar de fazer alguma coisa. E quando aqueles irmãos mais simples chegavam na igreja, chegavam lá para celebrar a festa, os que estavam lá já tinham acabado com tudo, já não tinha mais nada para servir aqueles irmãos mais simples e mais pobres. E Paulo está dizendo, no versículo 33, ele fala assim, olha, esperai um pelos outros, está aí no seu texto, capítulo 11, verso 33, esperai uns pelos outros. E essa, querida e queridos, isso é algo que chama a nossa atenção. Muitas vezes nós não esperamos pelo nosso irmão. Às vezes nós nem o consideramos. Às vezes somos indiferentes. E a palavra de Deus é claro. Como já preguei aqui, somos membros do mesmo corpo. O mesmo sangue que perdoou o meu pecado, perdoou o seu.
E o que nos une nesse corpo é esse sangue que perdoou os nossos pecados, é o sangue de Jesus. Ninguém é maior, ninguém é melhor, mas ninguém é inferior também. Mas não seja indiferente. Isso me traz aos nossos momentos de oração aqui. E o momento de oração deve ser algo muito sério na igreja. Quando alguém solicita uma oração e um problema, querido, considere. Leve com você para sua casa. Se você puder, dobre o seu joelho por aquele irmão. Você ouviu aqui nessa manhã alguns pedidos. Você viu como Deus é bom e quantos agradecimentos tiveram aqui nessa semana. E como Deus faz. E quando a igreja ora, querido, Deus opera. Deus opera. Ah, pastor, mas às vezes a gente orou e muitas vezes não aconteceu, e muitas vezes, às vezes a pessoa, nós oramos e a pessoa morreu, a pessoa ficou doente, o problema não foi resolvido. Querido, Deus tem as suas formas de agir e o seu jeito de fazer as coisas na vida de quem Ele quer. O nosso problema, nós não somos orientados a ficar questionando Deus. Nós somos orientados a amar o próximo, amar a Ele e ao outro. É isso. Jesus falou, o maior mandamento é esse, amar a Deus e amar o outro. É esse o mandamento, se resume todos os outros. Então não cabe a mim você ficar questionando se Deus, se Ele vai. O que eu e você temos que saber é o seguinte: Deus pode. Nós cremos um Deus que pode. Eu falei aqui na semana passada, quando nós oramos por aquele bebezinho, aquele Isaac, eu falei que aquele casal estava há 7 anos esperando por um filho. E ele, quando falou comigo, eu lembro que eu chorei junto com ele, porque não foi porque eles não tinham filhos, não. O que me comoveu, aquele casal, foi aquele rapaz comentar comigo, de dizer que eles estavam aquilo para ele era uma grande humilhação não ter um filho, ele e a esposa. Porque havia uma cobrança muito grande em volta deles, para que eles tivessem um bebê. E há 7 anos, eles lutavam com Deus para ter um filho. Irmãos, podem imaginar numa sociedade machista, que cobra das pessoas um monte de coisa, ficar cobrando de um jovem casal ter um bebê? Nós temos várias situações na Bíblia. Uma delas, você vai lembrar, é de Ana, mãe de Samuel. Olha como sentia aquela mulher por não ter um filho, o que a sociedade fazia com ela. Então, meus irmãos, não é o fato de a pessoa ter ou não ter o problema, às vezes. O problema, às vezes, incomoda é o que está em volta, é o que permeia aquela situação. Tem tanta gente que convive na sociedade com deficiências, a gente sabe disso. Muitas vezes são deficiência auditiva, às vezes deficiência de um membro, alguma coisa assim. E essas pessoas convivem entre nós. Mas olha o que essas pessoas passam na sociedade. Você já viu isso? Eu só estou citando aqui um problema. Mas pode ser vários problemas que envolvem a nossa vida. E o momento da ceia, Paulo está dizendo, olhe para o outro. Olhe para o outro.
É por isso que nos alegra muito quando nós estamos num domingo na igreja e nós olhamos para o lado e nós vemos o rosto do irmão. Porque a sua presença aqui sentada nessa cadeira encoraja quem está do teu lado, tendo a mesma fé que você, cultuando o mesmo Deus, adorando o mesmo Senhor Jesus, e ele olha para o lado e fala: meu irmão está aqui junto comigo orando no domingo. Então quando você vem, querido, aqui ao culto, quando você participa da escola bíblica dominical às 9 horas da madrugada, né, irmão Jorge? Quando você entra lá às 7 horas da manhã no chat de oração que o irmão Jorge manda para você, você está alegrando o coração de quem está ali, quem está junto com você. Você não faz ideia o que isso representa para o outro. Você acha que, eu não fui, vão cobrar porque eu não estou indo. Não, querido. A sua presença aquece, dá fogo, dá vida, encoraja. A sua presença é uma mensagem para quem está do teu lado, para quem convive com você nessa comunidade de fé. Então saiba que quando você não está, é claro que a mensagem que você está passando não é boa. Porque quando você vem e alguém olha para os seus olhos, e aqui no momento de oração e te dá um bom dia, como a gente às vezes dá, como isso faz bem ao coração e faz bem a quem está aqui junto com você. Quando você sai daqui no domingo e aquele irmão estava comigo, olha, ele está aqui de novo comigo. E às vezes ele está enfrentando um problema e você está enfrentando um problema, mas vocês estão aqui cultuando o mesmo Deus junto. Às vezes, queridos, nós pregamos muitas vezes, aliás, na maioria das vezes da nossa vida, nós pregamos sem palavras, sem dizer uma palavra. O seu gesto é uma mensagem, é uma pregação. Então, quando nós olhamos para o lado e não vemos o nosso irmão, porque ele não chegou, essa é a pergunta para nós nessa manhã. Tem alguém faltando? Tem alguém faltando? Eu já passei do horário? Já? Cadê os irmãos aí que estão aí? Já passei? Não, obrigado ao santista ali, que não é corintiano, está mandando, obrigado aí. Até que enfim tem um santista, santo, sereis santos, viu? Sede santos, viu? Então, querido, tem alguém faltando? Essa pergunta para mim e para você. Olhe para essa cadeira, olha para o seu lado, quem você não está vendo aqui? Será que durante a semana um telefone seu, um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem, será que vai fazer bem ao coração dessa pessoa que você não está vendo aqui? Será que ele está passando algum problema? Será que ele teve algum problema e a gente não está sabendo, você não está sabendo? A ceia nos leva exatamente a essa reflexão. Tem alguém faltando? E o último olhar, que existe também, gostaríamos de tratar dele, é o olhar para frente, olhar para o futuro. A ceia também aponta para a segunda vinda de Cristo, querido. E a segunda vinda de Cristo é a esperança de todo o cristão. Nada disso que falamos aqui, nada disso que cantamos aqui, nada que fizemos aqui hoje na escola bíblica, a sua presença aqui, nada disso tem algum sentido, ou teria algum sentido, se não existisse uma coisa, uma esperança só: Cristo vai voltar. Cristo virá a este mundo novamente. Essa é a nossa esperança, querido.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Veja, você olha para o passado, você anuncia o que aconteceu lá atrás, até que Ele venha. Você faz isso, você prega, você testemunha, você se alegra, você traz toda essa mensagem com você durante o momento da ceia. Você faz isso para quando? Você faz isso até, essa mensagem vai ficar até que Ele venha. Você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Querido, essa é a nossa esperança. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele citando um outro autor, ele vai dizer o seguinte, que a ceia é o elo entre as duas vindas de Jesus. É o monumento da primeira e é a garantia da segunda. Deus nos abençoe, querido. Deus nos abençoe. E a conclusão, querido, é que a ceia realmente é um momento de alegria, de comunhão, para todos que foram perdoados por Jesus e se entregaram a Ele. Por isso que eu chamei a atenção aqui, no começo dessa mensagem, para as duas situações do homem, com Cristo e sem Cristo. Porque eu não sei se essa alegria está agora dentro do seu coração. Porque eu não sei se você um dia teve um encontro com o Senhor Jesus. E se você não teve, é importante você fazer isso. Aqueles que creram e esperam o Senhor se manifestam a sua alegria nesse momento aqui. Eu gostaria de chamar os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. A ceia é um momento também, queridos, de celebração. E é um momento de reflexão, como fizemos aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo esteja falando com você e acrescentando a você tudo aquilo que não foi possível fazer este pregador aqui. Nós vamos distribuir o cálice e o pão. Irmão Jorge, irmão Marcelo. Mas antes de você receber esse cálice, gostaria de fazer uma oração, gostaria que você abaixasse sua cabeça comigo. Estivesse agora orando ao Senhor, agradecendo a Ele, se um dia você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por tudo isso que o Espírito Santo trouxe de alegria no seu coração aqui nessa manhã, que você pode ser perdoado por Jesus, não só lá atrás, mas você pode ser perdoado hoje, e você pode ser perdoado amanhã também, se você errar. Isso só é dado, querido, àquele que tem Jesus Cristo como Senhor, Salvador de sua vida. Então alegre-se com Deus. E se você enxergou alguma coisa no seu coração que o diabo estava tentando você a desistir de participar da ceia, coloque agora diante do Senhor. Peça a Ele perdão, peça a Ele restauração e agradeça a Ele por Cristo ter morrido por esse pecado que você lembrou. E participe com esta igreja desse momento de alegria. Examine-se e coma, examine-se e beba,